Olá, seja bem-vindo a PIBG, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador, e esse é o Celebra PIBG, o informativo da semana e de tudo que acontece aqui na nossa amada comunidade. Celebra com a gente, PIB! Segunda-feira nós temos o nosso culto de oração e intercessão. Venha, traga seu pedido, seu agradecimento, e se você não puder vir, você pode procurar a Midian e através de um formulário preencher e colocar lá o seu pedido, seu agradecimento, e assim o pessoal vai poder orar por você. Os nossos encontros acontecem às 19h30. As nossas terças-feiras, elas têm sido muito especiais. Você já participou de alguma teia? Se ainda não, esse é o seu momento. Todas as terças-feiras nós temos as teias. As teias são os nossos pequenos grupos aqui da PIBG e você pode fazer parte deles. Basta você procurar o pastor Cláudio, pedir a ele os locais, os bairros em que as nossas teias estão instaladas e assim fazer parte. Quarta-feira é dia de louvorzão, isso mesmo, o nosso louvorzão acontece agora uma vez ao mês e o dia chegou, então se prepare, chame toda a galera e venha participar do louvorzão. Você não precisa se preocupar com alimentação, porque vamos ter cantina tanto antes quanto depois do louvorzão, então venha, faça o seu momento de comunhão aqui no nosso lounge e depois participa do louvorzão e aí pós-louvorzão, mais um momento de comunhão lá na nossa cantina. Garanto que vai ser um momento muito especial. Não se esqueça, o ateliê, ao invés de ser na quinta-feira, será na terça por conta do feriado. Então venha, participe, venha preparar, confeccionar as nossas missionecas. Elas têm abençoado muitas vidas. E se você puder nos ajudar com doações, nós precisamos de lã, preferencialmente azul, tá bom? Nós agradeceremos muito a você se você puder contribuir conosco. Venha nos abençoar e ser abençoado às 14h30 aqui no PIBG. Sexta-feira, o Ministério de Intercessão da nossa igreja promoverá a sala de oração. Serão 12 horas de oração aqui na PIBG e começará às 19 horas e irá até às 7h30. Você deve procurar a Midian e o Cristiano, perguntar a eles, ter mais informações de como funcionará e se envolver. Será um momento muito precioso e você pode fazer parte disso. Não esqueça, procure a Midian e o Cristiano, eles são os líderes do Ministério de Intercessão. Sábado é um dia bem agitado aqui na PIB, então eu quero que você preste atenção nos avisos a seguir. No sábado de manhã, nós temos aqui a nossa escola de música e a JET. Então, você que está matriculado, não esqueça do seu compromisso, da sua aula. E você que ainda não se inscreveu, não se matriculou, corre, dá tempo. Venha se capacitar, venham estudar. Tem professores excelentes, professores capacitados para poder te ajudar. Ainda no sábado, a partir das 11 horas, nós teremos, através do Ministério Bebê a Bordo, um curso aqui na nossa igreja. Nós teremos doulas, enfermeiras e muitas outras profissionais para poder ajudar as nossas mamães gestantes. Então você que está gravidinha, você que tem alguma conhecida que esteja grávida e quiser trazê-la para este momento, este encontro, te garanto que vai ser um momento espetacular de cuidado, de ensino, e você pode fazer parte disso. Será a partir das 11 horas, teremos almoço, depois teremos um café delicioso e você pode falar com a Jaque, você pode pegar mais informações com ela através do número que está aparecendo aqui na tela e assim fazer parte desse momento. A Jaque, ela é a líder deste ministério. Juventude, nós queremos te fazer um convite. No sábado, a partir das 17 horas, nós teremos a Teia da Juventude. Será um momento para que você que não tem conseguido participar de todas as programações ou de algumas programações da juventude, você possa vir, conhecer, fazer amizade, ter momentos de comunhão e assim poder se integrar um pouco mais da nossa juventude, conhecer pessoas. Vai ser um momento bem bacana, então nós queremos te convidar. As informações você pode procurar o irmão Orlando, que é o líder do nosso Ministério da Juventude Torre Forte, e assim perguntar a ele local, o horário certinho, para que você possa se envolver. E para fechar o sábado com chave de ouro, teremos encontro bem casados, isso mesmo, para você que é casado, venha. São momentos espetaculares, são encontros incríveis que os nossos líderes, Deise e Alexandre, têm proporcionado para nós casados. Então, você que é casado, venha fazer parte deste momento, deste encontro. Vai ser bem legal a partir das 19h30 aqui na PIBG. Domingo nós temos PAC, a partir das 8h30, o nosso Polo de Aperfeiçoamento Cristão, a nossa EBD, venha estudar, se capacitar, conhecer mais sobre o nosso Deus e assim poder falar de Jesus para as pessoas que precisam conhecer o nosso Deus. E às 10 horas, nossa celebração, nosso culto aqui
aqui na PIBG, venha participar. Às 18h30, continuamos com as nossas celebrações, as nossas entregas ao nosso Deus. Tem sido momentos espetaculares e eu quero te convidar a vir fazer parte disso. Você já participou de algum bazar da PIBG? Bom, se ainda não participou, essa é a sua oportunidade. O último bazar foi um sucesso muito grande, que as nossas roupas, todas as roupas que tínhamos aqui, foram vendidas, e graças a Deus por isso, porque através dessas vendas a nossa ação social tem sido abençoada, muitos irmãos têm sido abençoados com as cestas básicas, com a ajuda de alguns remédios, por exemplo, e nós precisamos de você. Então, se você tiver roupas em boas condições para que possamos vender no bazar, nós precisamos que você traga. Procura a irmã Rose, fala com ela é a líder do bazar, ela que tem nos ajudado neste ministério, para que você possa nos ajudar e assim continuarmos abençoando outras vidas e junto com a ação social desenvolvermos um lindo trabalho como temos feito. Nós precisamos de você, procure a irmã Rose. Você que está aqui na PIB, você já trabalha em algum ministério? Bom, se ainda não, se você já é membro, já passou por todo o processo do Conecta e ainda não sabe aonde servir, essa é a sua chance. Se você gosta da área da mídia, da projeção, da nossa transmissão, nós precisamos de você. Você pode ser um voluntário em uma dessas áreas. Você pode falar com o Eric, ele é o líder responsável. Venha trabalhar, venha exercer os seus dons, os seus talentos e colocar em prática aquilo que o Senhor te confiou. Você pode vir trabalhar, procurar o Eric e assim servir ao nosso Deus. Viu só? Tem muita coisa pra gente fazer juntos aqui na PIB. Nós estamos vivendo momentos extraordinários na presença do nosso Deus. Estamos muito felizes com tudo que o Senhor tem confiado a nós e queremos que você faça parte de tudo isso. Esse é o ano da comunhão, esse é o nosso ano. E você não pode ficar de fora. Venha fazer parte de tudo isso. Venha celebrar com a gente. Venha, PIBG, celebra!
Você é grato de verdade? Igreja, se não for ao Senhor, como é que chegaríamos aqui? Como é que estaríamos agora se não fosse o Senhor nas nossas vidas? Se não fosse Ele quem pavimentasse o caminho, quem firmasse os nossos pés, quem nos desse e abençoasse os nossos lares. Se não fosse o Senhor a nos dar vida nele, a nos dar propósito, sentido nele. É por isso que louvamos a Deus. Mulheres, diga assim comigo: Cristo me resgatou, livre sou, livre sou, livre sou. Obrigado. Vocês perceberam o Gerson fazendo rei aqui? Homens, quando as mulheres disserem isso, vocês por favor digam rei. Mulheres, 1, 2, vocês. Cristo me resgatou, livre Homens. sou, Hey. livre sou, Hey. livre sou. Cristo me resgatou, livre sou, livre sou, livre Boa, sou. boa. É isso. Tem alguns homens, Elivan, que ficam com medo de cantar muito agudo e a voz quebrar. Hey! Aí, melhor não, né? Homens, pode ser hey! Não tem problema não, Suzuki. Pode ser hey, Rodrigo. Ajudam aí. Mulheres, mais uma vez para os homens tentar acertar. 1, 2, 3, hey! Cristo me resgatou, Agora. livre sou, Hey! livre sou, Hey! livre sou. Cristo me resgatou, livre sou, livre sou, livre sou. Homens, vocês. Cristo me resgatou, livre sou. Mulheres. Livre sou, livre sou. Cristo me resgatou, livre sou, livre Vamos sou. todos juntos. Livre Vamos lá. sou. Cristo me resgatou, livre sou. Eu sou livre nele. Cristo me resgatou, livre sou. Mais uma vez, vamos juntos. Cristo me resgatou, livre sou, livre sou. Cristo me resgatou, livre sou, livre sou. Me levantou, me transformou. Meus pés na rocha ele colocou, graças ao Mestre, Meu Salvador, meu coração curou, o meu nome trocou, liberto eu fui, mesmo eu não sou. graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Obrigado, Senhor, obrigado por essa manhã, grato sou. Grato sou. Pela salvação, pela vida, pela família, pela casa, pelos irmãos, pelas irmãs, pelo que você é grato a Deus. Henrique, pelo que você é grato a Deus. Rodrigo, Débora, pela vida. Andrezinho, tá aí? Por quê? Glória a Deus. Natan, pela salvação. Rogério, pela paz. Sirlei, nunca nos deixe. Esse é o nosso Deus. Zumira, suas netas, sua família. E ó, o maridão tá ali. Você que escolheu a roupa. Foi muito bem. Cleo, pela saúde. Que bom. Marlene, comunhão. Rose, por que agradecer a Deus mais uma vez? Que bom, que bom. Miriam, será que eu te escuto daqui? Amém.
Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separa do grande amor, o eterno amor de Deus, Leide? Será a morte, a vida, os anjos, as potestades? Nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. É por isso que com fé dizemos: e até que todo olho veja, tu sempre terás meu coração, toda minha gratidão. E mesmo que cresça a maldade, ou que o amor já não se ache, confiando em ti e em tua promessa esperar, até que todo olho veja, tu sempre terás meu coração, toda a minha gratidão. Mesmo que cresça a maldade, ou que o amor já não se ache, confiando em ti eu estarei, e em tua promessa esperarei. Podemos ir juntos? O povo reuniu na mesa do Cordeiro, com seu sangue nos uniu. Quem fez isso? O Cristo, Filho de Deus. E em cada lugar um nome pôs daquele que a salvação é Jesus. A salvação é Jesus. Podemos ir juntos? Um povo reuniu na mesa do Cordeiro, com seu sangue. O sangue de Deus nos une nele, igreja. O Cristo, Filho de Deus, e em cada lugar, Tânia, o meu, o seu, na mesa do Cordeiro, viveu pra anunciar que a salvação é Jesus. E vem diante da mesa louvor e honra a quem
os anjos cantaremos. Tu és santo, Deus. Aleluia, eternamente te damos louvor. No banquete do Cordeiro contigo. Você sabe o que fazer. Reunidos em família. Sempre terás meu coração, toda minha gratidão. E mesmo que cresça a maldade, ou que o amor já não se ache, confiando em ti eu estarei, e em tua promessa esperar. Eu espero por ti, Senhor, eu esperarei. Há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de semear, há tempo de colher o que se plantou. O sábio diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas há um salmo que também diz que em todos esses tempos é tempo de louvar a Deus. O Salmo 34 diz: em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre, sempre estarão nos meus lábios. Em cada nova estação, mesmo nas estações difíceis, ruins, mesmo nos desertos, sempre, sempre estará o teu louvor nos meus lábios. O Salmo 34 também diz uma verdade tão profunda, tão maravilhosa, que os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de bonança, os que olham para o Senhor estão sempre radiantes. Eles não se entristecem, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa âncora. Portanto, os desertos não são terras de moradia, são terras de passagem. Eles estão formando o nosso caráter. Se está doendo, se está triste, continue cantando ao Senhor, porque talvez seja essa a certeza que Jó tinha ao passar por toda aquela situação, perder os seus filhos, perder tudo que tinha, se tornar como um inútil, como um miserável na terra. Os amigos de Jó, quando o encontram, choram, choram por dias, sem falar uma palavra. Choram, choram, choram. Mas Jó não amaldiçoou ao Senhor em nenhum momento. E por quê? Porque a verdade é que ele sabia que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Cante, cante ao Senhor, porque você ainda o verá. O Salmo 34 diz: provai ao Senhor, provai e vê que o Senhor é bom, e os que olham para Ele estão sempre radiantes.
Não é hora de você parar, não é tempo de ficar chorando, não é hora de se entregar, não é tempo de ficar prostrado. Promessas e milagres irão acontecer no tempo certo. Deus está cuidando de tudo. Vamos lá, tudo bem. Eu entendo os teus questionamentos. Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. Você crê assim? Os que olham para o Senhor estão sempre radiantes. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é hora de você parar, não é tempo de ficar chorando. Não é hora de se entregar, não é tempo de ficar prostrado. Promessas e milagres irão acontecer No tempo certo, está cuidando de tudo. de tudo. Vamos lá, tudo bem. Eu entendo os seus questionamentos. Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Você pode cantar conosco? Teu amanhã Será melhor que hoje. Teu amanhã que hoje. viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. Você pode virar pro irmão e dizer: teu amanhã será melhor que hoje. Não desista. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. Oh, oh, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito santo, a saber, serem parecidos com Jesus. Esse é o nosso Deus. Vamos dizer: teu amanhã será melhor Que hoje teu amanhã será melhor que hoje. viverás Pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. Aplauda, Senhor. Bom dia, PBG. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Quantos creem aqui que o nosso amanhã será melhor que hoje? Mas pode dizer uma coisa, sabe por quê? Porque Deus é o dono da nossa vida.
Deus é o dono do nosso futuro e nós precisamos entender que confiando nele, a nossa vida tem um destino certo, que é seguir o que ele tem para nós todos os dias. Porque é seguindo o que ele tem para nós todos os dias que as coisas que acontecem mediante a jornada vão ser apenas detalhes, porque nós colocamos todos os nossos alicerces no nosso Deus que cuida de nós. Amém? E é nesse Deus tão grandioso e maravilhoso que cuida de nós, que é dono de todas as coisas, que eu quero compartilhar algo bem rápido da palavra de Deus a respeito de dízimos e ofertas. Fica no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 14. E é interessante como o rei Davi aqui, dos versículos 10 até o versículo 20, ele faz uma oração de gratidão, mas é muito legal também como ele coloca a grandiosidade de Deus em meio à sua oração, dizendo que ele é soberano sobre todas as coisas, e que ele é dono de tudo, e de todas as coisas pertencem a ele. O versículo 14 diz assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem de tuas mãos. Meus irmãos, é interessante como Davi se coloca aqui. Ele entende que tudo que ele tem, tudo que o povo deu para a construção do templo ali do Senhor, tinha vindo dele. E ele fala: quem sou eu para que eu pudesse contribuir? Porque ele entendeu que nada pertencia a ele, tudo era dádiva do Senhor. Então nós começamos a entender uma humildade muito linda de Davi, entendendo que embora ele tivesse um reino grandioso, um povo que contribuía, nada era sobre ele, era tudo sobre o Deus que ele servia. Quando nós entregamos algo para o Senhor, não é a respeito daquilo que nós conquistamos, não, é a respeito de tudo que Ele já nos entregou, e nós, apenas como mordomos, entregamos a Ele algo que mostra como nós não temos apego às coisas materiais, mas entendemos, se temos tudo que temos, é porque Ele nos entregou de antemão. Amém? Que você possa entregar o seu dízimo hoje, entendendo que não é nada sobre o que você faz, não é nada sobre o que você tem, é tudo sobre aquilo o que Deus já te entregou. Amém? Nas laterais aqui nós temos os envelopes para quem quiser ofertar. Nos telões nós temos o nosso QR Code para quem quiser contribuir via Pix. E lá na mesa do Integra, ali do Conecta, nós temos as maquininhas de cartão. Fiquem à vontade para ofertar da melhor forma, mas sempre lembrando de onde vem todo o teu sustento. Se coloque de pé, eu vou orar por vocês. Pai, é no nome de Jesus que nós entramos na Tua presença para Te louvar e Te engrandecer por tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Que nós possamos, Senhor, entender que não é nada sobre nós, não é nada sobre o que conquistamos, mas é tudo sobre o que o Senhor tem nos entregado. E de uma forma grata nós colocamos diante de Ti as nossas ofertas e os nossos dízimos, entendendo, Senhor, que nós precisamos servir da melhor forma. Então que as nossas ofertas sirvam para que o avanço do Teu Evangelho, para que o crescimento da Tua obra possa alcançar lugares que às vezes nós não vamos alcançar, mas a Tua igreja, um povo reunido e generoso, pode alcançar. Cuida de nós, nós oramos no nome de Jesus e já Te agradecemos. Amém. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por
vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, Porque a igreja do Senhor, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. e tudo está em ti. Por ti eu vou caminhar. Por ti vou caminhar, Essa direção. tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Dura para sempre, me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, Preparado para mim, preparado pra mim, preparado para a tua igreja. preparado pra mim. Levante suas mãos. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga Jesus. Eis-me aqui, Eis-me aqui, Jesus. eis-me aqui. Eu me rendo. Participou do jantar aqui do festa? Deixa eu ver direito. Gente, vocês são muito crentes. Gostaram? A pergunta é: quem tomou Dorflex? Eu tomei. Eu precisei, eu não aguentei. Glória a Deus. Uma semana intensa, né, na verdade. Estava ali pensando em tudo que a gente viveu. Essa semana, já na segunda-feira, eu e o Orlando fomos lá para Mogi. Eu preguei no encontro de pastores. Depois de lá, já fomos fazer uma visita, né, para minha prima, que ainda carece muito das nossas orações. Minha gratidão ao pastor Orlando, que me acompanhou nessa jornada aí desde segunda-feira. Uma semana com muita coisa acontecendo na igreja. E aí, na sexta-feira, tivemos o jantar dos casais, a festa dos namorados, né? Maravilhosa festa. Deixar registrado meu parabéns a Lê, a Deise, a todos vocês que acreditaram. Uma festa muito bonita, que já virou uma tradição, né, Léo? Dentro da nossa igreja. A gente aumentou o lugar. O ano passado eram 70 casais. Esse ano, 110, eu acho, 120, não lembro. Não deu nem para o começo. Já lotou. E para o ano que vem, a gente já está indo para um lugar ainda maior, porque muita gente ficou de fora. Uma festa muito bonita. Começamos ali por volta de 7h30 da noite e foi terminar 2 horas da manhã no buffet que a gente contratou. Muita comida, muita coisa boa. Então, obrigado a todos vocês que participaram. Ontem também um dia incrível, com muita coisa. Ontem teve culto dos jovens do Torre Forte. Ontem teve Integra. Ontem teve bodas de ouro, irmãos. Uma linda bodas de ouro do irmão Cílio e da irmã Lindaura. Tive o prazer, o privilégio de ir lá no evento. Preguei, tive a honra de ser ali quem levou a palavra. E muita coisa acontecendo. E aí eu quero te lembrar, esse frio, eu jurava
Eu falei para Ellen hoje de manhã, enquanto eu tomava café, eu falei, amor, eu acho que hoje sim a gente vai viver com o frio que está, o culto mais vazio do ano, porque eu, se não fosse pastor, eu não iria. E sempre que eu penso assim, eu penso que vocês pensam igual, só que como vocês não são pastor, vocês não viriam. E tá cheio, eu estou muito feliz, vocês são crente de verdade, mas Deus, eu estou vendo o João sem blusa. João, meu filho, tá tudo bem com você? Jesus amado, João. Você deu a blusa para Letícia? Que lindo, João. É porque você casou recente, você ainda está com fogo. Ainda está ativo, eu sei. Quando a gente casa é assim, daqui a pouco, João, nem a lã vai resolver mais. Mas eu te olhei e me deu mais frio ainda, meu filho. Quer uma blusa emprestada? Eu tenho uma aqui. Se quiser de verdade, tem uma jaqueta minha aqui que eu sempre deixo, tem uma no carro também, porque agora que eu emagreci, eu ando com blusa em todo lugar. Eu não entendi a risada. Aliás, se alguém tiver uma doação de luva, como minha mão está gelada? A mão de vocês está gelada? Ou isso é problema de fábrica? Está gelada? Está quentinha? Só a minha está gelada? Google, mão gelada, sinal de morte. Se fosse gordinho, eu acho que eu vou voltar a ser gordinho. Até porque eu estou muito magro. Eu sei que eu estou zoando. Uma notícia boa, Deus cuida dos seus. Esse frio, e hoje na saída do culto tem marmita de feijoada para você levar para sua casa. Quer dizer, não sei se ainda vai ter, porque com esse frio não deve ter muita opção. Mas você que ainda não comprou, no final do culto, procure a Elaine. A Elaine está lá no Integra, ó. Não é para procurar agora durante a pregação, não atende. No final do culto você vai ali, a Elaine está lá, dá um tchauzinho assim, Elaine, até todo mundo te ver, ó. Ela que está lá no balcão, você pega, compra com a Elaine, desce lá, pega a sua marmita, vai para casa com a comida feita e já aproveita uma feijoadinha. Tem alguma coisa essa semana? Não, né? Tudo. Ah, não, quarta-feira tem louvorzão. Uma pessoa feliz, glória a Deus. Aliás, olha, esse também fica de pé, Ellison. Quem estava na festa dos namorados? Lembra de alguma coisa? Você vê como é quietinho no domingo? Aquela festa revela corações, irmãos. Não é? Eu não sabia que Ellison tinha sido o substituto de Jacaré no El Chan. E, aliás, quem é Jacaré perto de você? Dança muito melhor. Ellison é um bailarino nato. Dança muito quietinho de domingo, mas numa pista é uma máquina. E dançou demais. Então, essa semana, louvorzão, quarta-feira. Quinta é feriado, então vem para o louvorzão, depois vai aproveitar o feriado, vai aproveitar a tua família. Você que pode emendar, emende mesmo, não tem problema se você não estiver aqui no domingo. Ah não, tem sim, porque domingo tem a nossa Assembleia Extraordinária. Então vem de manhã, depois você volta a descansar. E o restante, a Raquel já passou aí no Celebra, você já está por dentro. Combinado? Quem nos visita essa manhã? Temos visitantes? Visitante, fique de pé para que eu te conheça. Com esse frio, temos visitantes com esse frio. Olha aí! Graças a Deus. Espera aí que eu quero conhecer vocês lá no... Eita! Mais gente aqui, ó. Isso, vamos dois aqui. Boa, Diegão. Tudo bom, querida? Bom dia, tudo? Bom dia. Quem é você? Eu sou Patrícia de Curitiba. Patrícia de? Curitiba. De Curitiba. De alguma igreja, Patrícia? Eu participo às vezes na PIB Curitiba. Na PIB de Curitiba. Linda igreja, né? Gigantesca. Gigantesca. Do querido Michel Piragini. É. Que legal. Quem te convidou? Meu namorado. Que legal, seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma alegria ter você. Sempre que estiver em Guarulhos, tem uma igreja para congregar, tá bom? Tá bom. Deus Obrigada. abençoe. Até a Amém. próxima. Até. Quem mais? Ali? Estão juntos? Tamo junto. Quem são? É Tiago e Gláucia. Tiago e Gláucia. São de onde, Tiagão? A gente é de Guarulhos, né? É de Guarulhos? Qual igreja? Na verdade, a gente congregava na Jardim Colonial, né? Jardim Colonial, Maurício Palma. Perdão, Jardim? Colonial, mas em São Paulo. Jardim Colonial. Vocês eram da igreja do Jardim Colonial? Isso. Igreja Batista? Batista. Do Jardim Colonial. E aí vieram conhecer aqui hoje. Sim. Que legal. Quem convidou vocês? É que a gente mora próximo, aí a gente resolveu. Ah, que legal! Obrigado pela presença. Como vocês falaram, era do Jardim Colonial, eu espero que agora vocês sejam da PIBG, porque mora perto. Então, obrigado pela visita, espero que gostem. Gostando, fiquem aqui. Se não gostar, procurem outra igreja. Não vai achar tão legal como a gente, mas tem mais igreja boa. Mas vai ser legal ter vocês aqui com a gente, tá bom? Deus abençoe. De noite é 18h30, tá bom? Quem tá com o microfone? Aqui. Quem é você, querida? Juliana, De onde, Juliana? Guarulhos, Guarulhos, qual igreja? PIB do Chaves. PIB de Edu Chaves. Será que eu conheço o pastor da Edu Chaves? Era o Moisés. Moisés, não conheço. Que legal, quem te convidou? Eu vim aqui por livre e espontânea Porque vontade. quis. Porque quis. A vida é minha, eu vou onde eu quiser. Que legal. Muito E a obrigado. minha filha aqui, Ah, apresenta ela. Quem é você, querida? Sofia, Sofia. Quantos anos, Sofia? 10. 10 anos.
Ó, aqui nessa igreja, para quem tem 10 anos, tem um trabalho chamado Pré-Teens, que é muito legal. Se você quiser conhecer qualquer dia, venha, que a gente vai te apresentar o Pré-Teens. Combinado? Deus abençoe, viu? Obrigado pela presença. Deus abençoe. Quem está com o microfone? Lá no fundão, quem são? Franciele, Pietro e Carlos. Pera aí, Franciele, o Pedro é no colo, é isso? E? Pietro e Pietro. Carlos. Isso. São de onde? Eu sou de Goiânia, ele de Belo Horizonte, mas a gente veio de Belo Horizonte. Tá, meu Deus. Mas vocês estão de férias? Não, morando aqui. Ah, estão morando aqui. Que legal. Já são de alguma igreja? A gente ia na Lagoinha de lá, de Belo Horizonte. De lá de Belo Horizonte? Quem convidou vocês para conhecer aqui? Eu mesmo. Você mesmo se convidou? Sim. Olhou para o espelho e falou, vamos para a igreja? Vou Falou, pra vamos. igreja, sim. Que legal. Moram aqui há quanto tempo? A gente chegou em dezembro. Ah, é recente. Sim. E moram perto da igreja? Sim. Que legal. Se precisar de alguma dica para andar em Guarulhos, falem comigo. Eu manjo muito de Guarulhos. Vai fazer 2 anos que eu moro aqui. E se não fosse o Waze, eu não saberia voltar para casa de tão grande que é essa cidade. Mas muito obrigado, espero que gostem. Se ficarem aqui de vez, que se congreguem aqui com a gente, que vai ser muito legal, tá bom? Deus abençoe. De noite, 18h30. Tá bom? Quem tá com o microfone? Aqui, quem é a senhora? Vera Lúcia. Vera Lúcia de onde? PIB Vila Maria. PIB de Vila Maria. Que legal. Quem convidou a senhora? Meu filho e minha nora. Cadê o filho e a nora? Deixa eu ver. Ah, estão ali, ó. Tudo bem? Tudo bom. Vocês tiveram, acho que domingo retrasado? Foi, né? Que foi... Segunda vez nossa aqui. Que legal. Sejam muito bem-vindos. Uma alegria ter vocês aqui de novo com a gente. Agora trouxe a mãe para ver se atesta. Tava lá em casa. Se a mãe aprovar, continua com a gente. Glória a Deus. Obrigado pela presença. Deus abençoe, viu, querida? Quem tá com o microfone? Ali, quem é você? Bom dia, meu nome é Thaís. Thaís, de onde, Thaís? Vim de Florianópolis, da Igreja Batista em Carianos. Trouxe a minha irmã junto aqui de Guarulhos, que eu estava na casa dela. Que legal, você é de lá e você que trouxe ela? Aham. Eu não acredito. Assim. E ela é de qual igreja? Ela não está indo em nenhuma aqui, mas agora conheceu aqui, né? Conheceu e geralmente quem conhece, fica. Apresenta a sua irmã, porque ela está com vergonha. Pode ser você mesma apresentando ela. Essa ela. aqui é a Thelma, minha irmã mais nova, muito querida, amo muito ela. Na verdade, eu e meu marido somos missionários na África, na Gâmbia. Legal. E eu vim aqui para pegar o voo à noite, né? Então, você está de passagem. Tô voltando já. Que legal. Deus abençoe, viu? Amém. Boa viagem e avisa ela que a gente é gente boa. No almoço, fala que a gente é bem legal. Volta para a África hoje? Que lugar? Nós estamos trabalhando na África Ocidental, Gâmbia, mas vamos para Filipinas primeiro fazer um trabalho lá. Que legal, glória a Deus pela sua vida, viu? Alegria conhecer vocês, Deus abençoe. Ela vai viajar, você não, até de noite. Quem está com o microfone? Lá no fundão, isso? Eu. Oi, quem é o senhor? Eu sou Ananias, eu sou da Igreja Batista Betel, Santana, São Paulo. Igreja Batista Betel de Santana. Seu nome é? Ananias. Ananias. Isso. Quem que é o pastor atual da Betel? Pastor Fernando Vargas. Fernando. Eu tive aula com o pastor Guilherme Gimenez, mas está na PIB de Floripa. Está na PIB de Curitiba. De Floripa. Floripa. Que legal. Quem convidou o senhor? Eu mesmo me convidei. Você mesmo também? Eu mesmo. Eu moro Olhou próximo. Pro espelho, mora aqui perto? Moro no Maia. Que legal. Obrigado pela visita, viu? Obrigado. Deus abençoe. Até a próxima. Quem agora? Ali? Tudo bom? Tudo bem. Quem é a senhora? Sou a Célia. Célia de onde? Moro aqui em Guarulhos. Guarulhos mesmo? Qual igreja, Célia? Sou da Igreja Batista da Vila Maria. Igreja Batista da Vila Maria. Quem convidou a senhora? Eu mesmo. Eu mesmo também. Hoje foi autoconvite. Autoconvite. Que legal. Muito obrigado pela visita. Espero que goste e que o senhor fale com a senhora nessa manhã, tá bom? É que o meu filho que me leva sempre na Vila Maria, mas como ele mora longe, e para mim fica ruim de Uber, entendi. Ônibus, fora de mão. Não teve a carona, aqui ficou mais perto. Aí eu falei, que fica mais perto, eu vou lá. Que bom. Né, que bom, sempre bem-vinda aqui. Ele sofreu um acidente, tá com o meu pé Deus. engessado, mas se Deus quiser, eu acho que daqui 3 semanas, acho que já dá para... Vai, tá bom, em nome de Jesus. Porque ele trabalha lá na igreja, faz as coisas. Que bonito. Tudo, tá? Enquanto ele estiver machucado, pode ficar aqui. Quando ele melhorar, você volta aí para lá. Porque realmente, condução de domingo não é fácil. Deus abençoe. Obrigado pela presença, viu? Amém. Que seu filho melhore logo. E aqui, quem é? Marielza. Marielza de onde, querida? De Salvador. Salvador, Bahia. Isso. Tá só de passagem? Estou passeando aqui. Passeando. Qual igreja? A Igreja Batista Nova Aliança. Nova Aliança. Quem convidou a senhora? Débora e Rodrigo. Esse casal aí que cozinha bem pouco, né? Um bom lugar para passar férias é na casa deles, eu acho.
Deve voltar mais gordinha para casa, graças ao Rodrigo. É isso, eu conheço, viu? Obrigado pela visita. Sempre que estiver em Guarulhos, tem uma igreja para congregar, tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Amém. Acabou? Acabou? Lá em cima, acabou. Como é que a gente recebe então esse povo querido? Glória a Deus. E lembrando que você que decidiu ficar com a gente, aqui nessa igreja, a gente não gosta que ninguém venha ser membro por emoção. Então tem o Conecta, fique de pé, pessoal do Conecta, olha lá, dando um tchau, aquele casal estiloso. Você procura eles no final do culto, dá o seu nome e eles vão explicar como é que funciona o processo de membresia para que você conheça a PIBG antes de tomar a decisão. Destacar ali, estou vendo minha prima e meu primo de novo, que legal que vocês estão aqui, muito feliz, obrigado pela presença. Aproveitando que eu vi minha prima, lembrando de pedir a sua oração pela Monize, pela minha tia Ana, a gente esteve lá segunda-feira, eu e Orlando, estamos programando essa semana de estarmos lá, a gente vai fazer um culto lá com ela essa semana. Ore por isso, ore pela saúde dela. A saúde dela está vivendo uma fase muito complexa, muito complexa. Essa semana as plaquetas delas baixaram demais novamente. Teve que passar dias no hospital, o dia inteiro no hospital. Para vocês terem uma ideia, o normal de uma plaqueta de um ser humano é a partir de 150 mil. A dela estava em 6 mil essa semana, o que causa muita dor, muito problema, o baço muito inchado. Então ela carece das nossas orações. Você que conhece, teve algum contato com a minha tia, não fique com vergonha de mandar mensagem, isso tem ajudado muito a dar forças para ela. Então, vamos cuidar de quem precisa, né? São muitas pessoas dessa igreja precisando de cuidado, e aquilo que eu tenho repetido, não adianta crescer sem que a gente cuide um do outro. O foco aqui não é o domingo. O domingo a gente se junta para celebrar, mas a caminhada ela vai acontecendo durante o dia a dia, para que todos possam, quem está bem, cuida de quem está mal, e assim a gente vai seguindo a jornada. Amém, queridos? Quero convidar o pregador dessa manhã, não serei eu, vou ter a honra também de ouvi-lo pela primeira vez ao vivo. Todas as vezes que ele pregou, eu estava viajando, eu chamava ele para pregar porque eu estava fora, mas eu pensei, nunca vou ouvir pessoalmente. Uma bênção, Felipe Nazaré. É Nazaré, né? Porque as pessoas aqui tem maneira de falar Nazarete, só porque termina com T, mas T mudo não se fala, né, no português. Felipe Nazaré, uma bênção, formado em teologia pelo Mackenzie, já pregou várias vezes, você já conhece, tem feito um trabalho incrível. Felipe tem um chamado de missões urbanas muito bonita. É daqueles caras que não tem vergonha de pregar. Se você colocar ele no meio de uma praça e falar prega, ele vai pegar o microfone e vai pregar. Também faz parte de um grupo de rap cristão. É rap? Rap cristão, que meu filho é viciado. Tá lá no Spotify, chama Atrios. Átrio só, né? O 3 é porque vocês são em 3, mas não está no nome. É Átrio. Depois procura. É uma música de muita qualidade. Você que gosta de rap vai ver que dá para fazer rap sendo crente. Felipe é prova viva disso. Tem uma família muito querida que foi chegando. Chegou 1, chegou 2, 10, 12. Hoje, família Nazaré aí já faz parte da jornada da igreja. Quero convidar a Carol aqui. Sobe aqui, Carol. Ela vai ter a honra de orar pelo marido dela. Vocês vão perceber que uma coisa que não falta ao casal é estilo. Reparem bem nos dois, ó. Felipe, ele nos mostra que aqui, apesar de sermos tradicionais, nós temos o irmão do coque. Então você que acha que essa igreja é fria, caiu por terra hoje, em nome de Jesus. Nós não temos a tia do coque, mas temos o irmão do coque. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Se você puder estender mais suas mãos para cá. Carol vai orar pelo... Tá ligado? Já fez o teste aí? Som. Aê. Oremos então por Felipe. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por essa manhã, Pai. Te louvamos por essa igreja que tem nos acolhido, tem nos amado. Nós agradecemos por esse dia, agradecemos pela palavra que o Senhor irá ministrar, Pai, através da vida do Felipe, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor use como instrumento, que não seja ele, mas que seja uma palavra que nos confronte, nos conforte, e que em nome de Jesus, juntos, Senhor, podemos ouvir mais de Ti e aprender mais do que o Senhor deseja para nós. Te agradecemos por isso, te louvamos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Obrigado, pastor João. Obrigado, Carol. Bom dia. Vocês estão bem? Gente, eu amo estar aqui nessa igreja, sabia? Vocês também? Eu amo vir à igreja, eu amo estar na casa do Pai, eu amo estar com vocês, cultuar, ser ministrado por vocês, pelo Tiago, pela Giza, pelo pastor, pelo Orlando. E é uma bênção. E eu sempre que eu adentro por essas portas, já na recepção, os irmãos vêm cumprimentando a gente, os irmãos do estacionamento, então é uma alegria imensa estar aqui com vocês e poder pregar, né? Eu amo pregar,
Eu sei que eu não prego bem, minha irmã, mas eu amo pregar, sabia? É uma alegria imensa. Então, vamos começar então, Lucas capítulo 19. Eu quero falar com vocês sobre uma história muito conhecida nossa, sobre Zaqueu. E o que essa história tem para nos ensinar? A vida de Zaqueu, aquele contexto, Jesus Cristo de Nazaré, por isso que eu amo o meu nome também. Porque a própria Bíblia diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, e as pessoas sempre me zoavam dessa forma. Mas alguns, não todos da minha família, os Nazaré são bênçãos, irmãos. Lucas capítulo 19. Podemos ler? Amém. Então começa dizendo assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia ver, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passando por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Meus irmãos, Jericó, dentro desse tempo, nessa época de Jesus, era uma cidade muito próspera, muito rica, porque o Império Romano havia investido muito nessa cidade. E assim, por tudo que eles tinham criado naquele lugar, isso chamou a atenção de pessoas abastadas para se mudarem para aquele lugar e ali viver. Então era uma cidade rica, uma cidade com várias construções. Isso chamou a atenção de pessoas que tinham dinheiro. E para quem olhava de fora, via aquela ostentação, via como aquele lugar era próspero, via como aquele lugar tinha coisas e lugares construídos de forma que chamavam a atenção. Então toda aquela ostentação, aquela prosperidade chamava a atenção das pessoas, e muitas pessoas lá tinham dinheiro. Então também era um lugar onde as pessoas passavam para peregrinar, um lugar abastado, cheio de comércio. Então era um lugar próspero, que chamava a atenção de várias pessoas. E é interessante pensar que havia um homem ali chamado Zaqueu, que ele era rico, um homem baixo, de pequena estatura. E já dá o sinal que ele era rico. A própria palavra diz no versículo 2 que ele também era um homem rico, chefe dos publicanos, que eram homens que estavam lá, judeus, que estavam lá trabalhando para o Império Romano, cobrando imposto. E Jesus, ele é maravilhoso, porque ele, mesmo num lugar que não era tão bem visto, Jesus decide entrar por aquele lugar que não era tão bem visto. E não somente isso, ele vai até aquele lugar porque ele queria encontrar uma pessoa que também não era bem vista. Um lugar que para muitas pessoas olhavam era próspero, mas ao mesmo tempo havia muita corrupção, que havia muito descaso, que havia muita idolatria ao dinheiro. Então é dentro desse contexto que Jesus vai até aquele lugar. E tudo que Jesus faz, nada, o que ele fez na palavra, o que ele tem feito até hoje, nada é à toa, nada é por acaso. Então, o nosso Senhor Jesus, ele decide adentrar em Jericó e atravessar aquela cidade, percorrer aquela cidade. E é interessante
aplicar essa decisão de Jesus de passar por um lugar mal visto por algumas pessoas e cheio de corrupção. Porque pensando e meditando dessa forma, eu só consigo aplicar a essa realidade dessa cidade a minha vida, a nossa vida. Porque o que nós merecíamos, irmão, de verdade, nós não merecíamos a misericórdia do Senhor, nós não merecíamos o amor do Senhor. E mesmo assim o Senhor decidiu ser misericordioso e amoroso com a gente. Amém? E dessa mesma forma o Senhor fez com Jericó, passando por lá mais uma vez, dando oportunidade a eles de salvação. E assim também foi comigo e com você. Porque se você olhar, as pessoas talvez possam olhar para mim e para você e dizer, são bons crentes. Mas só eu e você, o Senhor, o Espírito Santo, o Pai sabe da corrupção que tem aqui dentro. Só o Senhor conhece o lugar mais obscuro do nosso coração, o lugar mais escuro do nosso entendimento, toda a nossa eu ia falar uma palavra difícil, eu treinei para falar certo. Toda a nossa pecaminosidade, glória a Deus. O Senhor sabe, Ele conhece. Mas quem olha de fora, a gente com a Bíblia na mão, eu tentei vir de pastor hoje, eu consegui ou não? Mas a mídia falou mais ou menos. Amém. Eu tentei, mas eu não consegui, eu acho. Então a gente vê, se arruma e fala, nossa, hoje eu estou vestido de crente, glória a Deus. Mas irmãos, a realidade é que o Senhor sabe a Jericó que está aqui dentro. E mesmo assim, sendo tão falho o pecador, o Senhor decide passear por este lugar. Então aqui, só nesse versículo já demonstra como esse Cristo, Ele é amoroso, misericordioso, gracioso para conosco. Porque Ele poderia passar por outros lugares, mas Ele decidiu passar por Jericó, assim como Ele decidiu passar pela minha e pela sua vida. Amém? E isso tem que nos gerar gratidão, meu irmão. Você sabia que tem gente mais bonita que você, que o Senhor poderia ter escolhido? Pessoa mais crente, mais amorosa, mais bondosa, mais generosa, que Ele poderia ter chamado, salvado, amado, ter tocado, ter trazido para a sua casa. Mas o Senhor vai lá e escolhe eu e você. Isso tem que nos gerar graça, assim, sabe? Aquela gratidão. E falar, Senhor, obrigado por ter me salvado, por ter me escolhido. No versículo 2 começa a falar de Zaqueu. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Um homem rico, abastado, que tinha muito dinheiro. E no versículo 3 é interessante que a expectativa de Zaqueu era uma, mas o que Jesus Cristo tinha para fazer com Zaqueu era outra. Porque no versículo 3, esse homem rico, de baixa estatura, chefe, ele queria ver quem era Jesus. No versículo 3 diz isso. Mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Versículo 4. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Então ele fez toda uma logística, ele se organizou, ele planejou e foi ver Jesus. Ele queria ver Jesus. E esse homem que queria ver Jesus, ele correu, fez toda essa logística para ver Jesus. Só que no versículo 5, tem um encontro maravilhoso. Porque quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu. E é lindo isso de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes a nossa expectativa é uma. Zaqueu, ele queria apenas ver Jesus. Mas o que Jesus queria com Zaqueu? Jesus queria transformar Zaqueu. Zaqueu queria subir e ver Jesus, ver o que ele estava fazendo, ver ele passando. E Jesus queria salvar Zaqueu. A minha pergunta que eu quero deixar para você nessa manhã é: você tem vivido apenas
boas expectativas acerca de Jesus, ou você tem vivido a vontade de Deus para a sua vida? Amém, meus irmãos? A sua expectativa é ver o que Jesus está fazendo? Ou a sua expectativa é participar do que Jesus está fazendo? É diferente você ser um telespectador e apenas ver. Outra coisa é você se envolver com aquilo que Jesus está fazendo. Se você veio nessa manhã apenas ver um culto, as suas expectativas estão muito baixas para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Agora, se você veio com expectativas, dizendo: Senhor, eu quero me envolver com o Senhor e com a sua obra, meu irmão, tem muito de Deus para a sua vida ainda nessa manhã. Não seja apenas aqueles que vão ver, aqueles que vão ouvir, ou aqueles que só vão observar. Participa daquilo que o Senhor está fazendo, se envolva com aquilo que o Senhor está fazendo. Posso te fazer outra pergunta, assim como a gente faz na teia? Você mais tem observado ou vivido as promessas de Deus na sua vida? Hoje você pode me responder, ou responder para si mesmo: você tem mais visto ou vivido? Outra pergunta: você pode afirmar com clareza que você está vivendo 100% dentro da vontade de Deus, ou apenas algumas expectativas acerca da casa do Senhor? Entenda, meu irmão, que boas expectativas para com a casa do Senhor, boa expectativa para com a presença do Senhor na sua vida, isso ainda é muito pouco, quando na verdade o Senhor tem muito mais para mim e para você. E quando eu falo de coisas boas, não estou falando apenas de coisas que podemos ter, mas o quanto o Senhor pode ter de mim e de você. Você tem orado o quanto que você acha que é bom orar, ou o quanto você sabe que Jesus quer que você ore? Você tem lido a Bíblia o quanto você acha que tem que ler a Bíblia, ou você tem lido a Bíblia o quanto que a própria palavra de Deus diz que nós precisamos ler a Bíblia? Vocês conseguem compreender como a nossa expectativa, por maior e melhor que ela seja, ela ainda pode estar atrapalhando a nossa vida espiritual? E o pior, nos trazendo engano, achando que olhar o que Jesus está fazendo é suficiente. Eu quero te dizer nessa manhã, o Senhor não te chamou para ver e observar, o Senhor te chamou para participar daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Para você, meu irmão, em nome de Jesus, que não está servindo na casa do Senhor, para você que está num período sabático, por alguma questão, antes de vir para a PIB, eu jurava que eu iria ficar anos sem pregar. E aí a gente começa a fazer o quê? A gente começa a se sabotar. A gente começa a se comparar e dizer: eu nunca vou pregar igual o pastor Bruno. Nunca mesmo, porque não é para pregar igual o pastor Bruno. Eu nunca vou pregar igual o Orlando. Não vou pregar porque não é para ser, cada um tem seu jeito. Mas voltando ao assunto da nossa expectativa e a realidade de Cristo em nossas vidas, meu irmão, eu tenho um pedido para te fazer. Não fica sentado, meu irmão, só vendo o que as pessoas estão fazendo. O Senhor, com essa palavra, está te chamando para servir. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus colocou dons e talentos em mim e em você. O que você está fazendo com esses dons e talentos, essa capacidade espiritual que o Senhor colocou na sua vida? Esses mesmos dons, por esses mesmos talentos, a igreja vai ser edificada.
Se a nossa igreja provavelmente possa não estar sendo edificada, porque talvez alguns dons e talentos estão enterrados, sentados, observando o que o Senhor está fazendo. Mas se você se comprometer, meu irmão, se você se comprometer com a palavra de Deus, com a obra de Deus, e deixar de lado as suas expectativas para viver o que Jesus Cristo está te chamando para fazer, e principalmente ser, você vai ver que a sua vida vai ter um significado ainda muito maior e melhor. Amém? Meus irmãos, o meu sonho, eu acho que eu já falei isso aqui, era ser jogador de futebol. E aí eu fui mostrar para o meu pai como eu jogava bola. Ele falou: filho, não vai dar, você é muito ruim. E para quem é de Guarulhos aqui há muito tempo, lembra que na Timóteo Penteado, ali perto do Conselheiro, antes de ter aqueles prédios, ali tinha uma escolinha do Corinthians, chamada Chute Inicial. E eu sempre morei nessa região. Então, quando eu tinha 6, 7 anos, eu passava por ali para ir para o centro, e eu era corintiano já, por conta do meu avô e do meu pai. Diferente dos meus irmãos, que alguns são São Paulinos, estão pecando contra o Senhor e contra a família. Irmã, glória a Deus. Então o meu sonho era o quê? Jogar no Corinthians. Mas quando com 6, 7 anos eu vi que eu tinha que usar óculos, eu falei: ih, Jesus, não tem jogador que joga com óculos. E aí o problema nunca foi a visão, foi o pé que era ruim, pior que o olho mesmo. Essa era a minha expectativa, ser jogador de futebol. Mas aí eu fui crescendo, com 10 anos eu ficava sonhando em pregar e louvar na igreja. Com 15 anos eu estou falando sério isso para você, eu ficava sem dormir, imaginando o que eu pregaria. A primeira vez que eu fui pregar, eu lembro que eu trabalhava numa metalúrgica, e metalúrgica faz muito barulho. Você tem que ficar com protetor auricular, vários barulhos de máquina, maquinário, e eu ficava pregando para a máquina e gritava. E na época eu tinha um professor muito bom no YouTube, o Marco Feliciano. Eu confessando meus pecados aqui. Tinha outro também, que era a raiz, na época que tinha bigode. Sabe quem é? Silas Malafaia. E aí eu vi que a minha expectativa foi totalmente transformada. Até que um dia eu fui na casa da minha avó, minha falecida avó Nazaré, e do meu avô Valdomiro, também falecido, e tinha um culto lá. E diferente daquela época eu não tinha coque, mas a minha avó tinha e as irmãs que estavam lá tinham. E aí eu cheguei lá, que eu fui visitar minha avó, não ia para o culto. De repente a mulher olhou para mim, e quando a mulher do coque olha para você, você sabe como é que é. Os batistas e presbiterianos tremem. E ela olhou para mim e falou: filho, vem aqui para o meio. Quando chama para o meio, irmão. E eu lembro, gente, eu ainda estou falando sobre expectativa e a vontade de Deus para a sua vida, amém? Lembra que eu queria ser jogador de futebol, olha para onde está indo. Quando eu cheguei no meio, ela falou: estende a sua mão. Eu estendi a minha mão, pastor. E ela falou: você vai trabalhar com um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas você vai ver que quem vai te sustentar é Deus. Eu falei: amém. Tudo na sua vida vai ser diferente. Tanto os seus problemas, quanto as suas bênçãos. Amém? Eu: amém. E Deus te faz um pastor. Amém? Aí eu: vixe. Aí eu falei: amém. Estende a mão, que eu já tinha tirado, que eu tinha ficado com medo. Estendi a mão. Meu irmão, a baixinha do coque deu um tapa na minha mão. Ela desceu assim, ó, e toma, recebe essa palavra em nome de Jesus. E saiu. Foi naquele dia que o Senhor colocou a vontade dEle no meu coração. Ou melhor, que eu entendi qual que era a vontade dEle no meu coração. Ontem a gente foi fazer uma visita
Ver uns amigos que a gente não via há algum tempo, que havia casado. E ela, nossa, Felipe, a sua igreja é muito corrida, né? Eu falei, é uma bênção, glória a Deus. Vocês não se cansam? A gente cansa, mas é bom, é gostoso, glória a Deus. É curso de casados, é teia, é jovem, é a cantina da Carol, é Lago dos Patos. É uma correria boa. É, sim. Meu, imagina quando você virar pastor, a loucura que vai ser. Meu, acho que você vai desistir. Eu falei, não vou, não. Porque está muito além de mim. Quando o Senhor te chama, meu irmão, para uma coisa, você só vai se sentir satisfeito fazendo essa uma coisa. Se o Senhor te chamou para uma coisa, duas coisas, você só vai se sentir completo fazendo essas coisas. Por mais dinheiro que você possa ganhar lá fora, se o Senhor não te chamou para ganhar dinheiro, você nunca vai se sentir completo. Porque a realidade espiritual do Senhor para você é outra. E se o Senhor te chamou para ganhar muito dinheiro, não adianta nem fazer teologia, porque o Senhor te chamou para ganhar dinheiro. Se o Senhor te chamou para cuidar, para abençoar a obra de Deus, meu irmão, vai naquilo que o Senhor tem te chamado para fazer. Para de perder tempo. E essa é uma coisa que eu gosto muito no Orlando, que ele fala muito. A gente só tem essa vida. Você só tem essa vida, meu irmão, minha irmã. Para de se comparar. Para com esse vitimismo. Ai, mas eu não sei fazer. Aprende. Se Jesus te chamou, aprende. Se envolve com as coisas do Senhor. Deixa Deus usar a sua vida em nome de Jesus. Chega com essa parada toda. Mas lá não dá, então vai servir em outro lugar. Eu posso falar isso, pastor? Pode? Tem muita gente na PIBG, não dá para mim. O que não dá é para você ficar sentado com dons e talentos aí parado para nada. O Senhor te chamou para frutificar com seus dons e talentos. Para de só observar, o Senhor quer te usar. Felipe, eu não sei o que eu tenho que fazer. Se envolve com a obra de Deus. Durante o caminho, Deus manda a resposta. Deus manda alguém do coque para falar com você. Mas hoje pela manhã, Deus está mandando eu falar com você. Se envolve, para de dar desculpa. O Senhor tem nos chamado para servir uns aos outros, para a honra e glória dele mesmo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E aí chega o versículo 5. Versículos 5 e 6, tem 4 coisas que eu queria explicar para vocês rapidamente, que me chamam muito a atenção. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Uma das coisas que me chama a atenção, que Zaqueu fez toda uma logística para ver Jesus. Jesus chega naquele lugar e já chama ele pelo nome. O Senhor me conhece, o Senhor te conhece. Muitas pessoas, às vezes, quando vê a igreja muito grande, eles ficam com medo. Como se envolver, aonde me encaixar, com quem conversar. As pessoas ficam um pouco perdidas. Eu quero te dizer, se você está aqui, o Senhor te colocou aqui nesse lugar. O Senhor te conhece, Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe das suas reais condições. E o Senhor está aqui com misericórdia e graça para te ajudar. Você não está sozinho, porque o Senhor te conhece. Porque o Senhor, Ele te vê. Porque o Senhor sabe o seu nome. Ele sabe das suas reais condições, os seus defeitos, aquilo que te faz feliz, aquilo que te alegra, aquilo que te deixa triste. O Senhor simplesmente olha para cima e diz: Zaqueu, desce, meu filho. Como quem diz: Zaqueu, eu já te conheço, não precisa se apresentar. Eu já te vi no ventre da sua mãe. Eu te escolhi no ventre da sua mãe. Quando você ainda era substância informe no ventre da sua mãe, eu já te vi, eu já te conhecia, fui eu que te fiz. Então talvez por mais solitário que alguém aqui nessa manhã possa se sentir, o Senhor é contigo, meu irmão.
O Senhor é contigo, minha irmã. Talvez você se sinta sozinho, abandonado por pessoas, por amigos. Eu sei de contexto de algumas pessoas que por decidir mudar de igreja ficam totalmente solitárias. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com a minha esposa. Mas graças ao Senhor e graças a essa igreja nós fomos abraçados. Eu vou ter todo o prazer de te abraçar. Você fala, Fê, eu não sei, eu não conheço ninguém. Vamos conhecer, família, vamos junto. Vamos se ajudar. Mas eu quero te dizer que mesmo que eu ainda não te conheça, não saiba o seu nome, o Senhor te conhece, te vê e te conhece pelo nome. Essa é a primeira coisa. A segunda, desça depressa, quero ficar na sua casa hoje. A segunda coisa, nesse versículo 5. Jesus, ele é relacional, meus irmãos. Aqui Jesus, ele estava a caminho de Jerusalém. Alguns versículos para frente já seria a crucificação de Jesus. Essa era a última vez que Jesus passava por Jericó. Era um momento decisivo para essa cidade. Era um momento muito importante, porque dali Jesus já seguiria para a cruz. Mas Jesus, antes de ir para a cruz, ele fala para Zaqueu, eu quero ficar na sua casa. E esse é o desejo de Jesus Cristo para mim e para você nessa manhã. O Senhor, ele quer ser Senhor da sua vida e Senhor da sua casa. Exponha a sua casa para Jesus Cristo, meus irmãos. Felipe, o que eu faço? Ouve a palavra de Deus. Leia bons livros. Ouça louvores na sua casa. Deixa os teus filhos verem que você está orando. Ore pela sua esposa do nada. Ore pelo seu marido do nada. Simplesmente fala, amorzinho, como é, não sei, como é que você chama a sua esposa? Oh Deus, mistério aqui, Jesus. Chucrutinho. É forte. Chucrutinha. Vem cá, eu quero orar por você. Chucrutinha, eu quero dizer que é bom servir ao Jesus ao seu lado. Para os casais que servem na casa do Senhor, gente, não é especial servir ao Senhor com a família? Gente, é muito especial. Abra, escancara a sua casa para Jesus entrar e fazer o que Ele quiser com a sua casa. E se o Senhor, depois que você abrir sua casa, o Senhor dizer igual a nossa irmã que está ali, vão a família toda para a África. Vai, vive a vontade do Senhor, participa daquilo que o Senhor está fazendo, amém? Abre, escancara, porque o desejo do Senhor é de ficar na sua casa hoje. E o que você tem para oferecer? Além de um coração quebrantado e contrito. Deixa o Senhor fazer o que Ele quiser no seu casamento, meu irmão, minha irmã. Deixa o Senhor fazer o que Ele quiser com a sua finança, com a sua vida financeira. E se o Senhor já tem colocado no seu coração de sustentar um missionário na Jocum, por exemplo, um missionário aqui da PIBG, deixa o Senhor cuidar disso. Deixa o Senhor cuidar dos teus filhos. E se seu filho chegar para você e falar, mãe, eu quero ser missionário, eu quero ir para Venezuela, eu quero ir para a África. Você vai falar, não filho, não vai. Mas mãe, o Espírito Santo falou comigo. O que a gente vai fazer? Abre, escancara, exponha a sua vida e os teus filhos para a presença de Jesus lá. Porque hoje o Senhor quer ficar lá. Amém? Glória a Deus. Versículo 6. Então ele desceu rapidamente. Agora aquele homem que mandava, que era chefe, que era rico e poderoso, agora é um homem submisso ao Senhor Jesus. Se submeta, meu irmão. É o tempo de nós, os crentes, obedecer mais ao Senhor Jesus, amém? Obedeça ao que o Senhor tem te chamado para fazer, e principalmente ser, obedeça. E detalhe, tem uma coisa interessante, que
que é aquela coisa que eu até falei alguns dias atrás, depois o pastor pregou sobre não esquecer, que na raiz da palavra hebraica sobre ouvir, também é a mesma para obedecer. É como se, já que você ouviu ao Senhor, é como se nós não tivéssemos outra opção, senão obedecer, porque no hebraico é a mesma palavra, é praticamente a mesma palavra. Então, se você tem ouvido o que o Senhor está falando, irmão, obedeça. Faça o que o Senhor está te mandando. Ele desceu rapidamente, versículo 6 ainda no final, e o recebeu com alegria. Deus tem falado muito comigo sobre alegria, porque eu já fui muito triste e rancoroso. Tem alguém rancoroso aqui, que é muito rancoroso, que quer se expor assim gratuitamente, assim? Amém. Ninguém é rancoroso, hein? Que igreja crente, pastor. Meu Deus. Eu já fui muito rancoroso, triste. E foi nessa igreja que eu fui curado. Nesse sentido. Que eu fui entender que eu poderia ser uma pessoa agradável, que eu poderia sorrir, abraçar, cumprimentar os meus irmãos e estava tranquilo. Deixa eu confessar outro pecado. A primeira vez que eu e a Carol adentrou essa igreja, a gente estava lá no fundo. Quando a gente entrou, meus irmãos, estava o Tiago ministrando, e aí o Tiago fez aquilo. Irmãos, cumprimenta o irmão que está do seu lado, vai. A gente veio de um contexto que não era dessa forma. Na hora que aqui eu fui olhar para a Carol, e a Carol olhar para mim para reclamar, irmão, já tinha 3, 4, assim abraçando a gente. Aí ficou eu e a Carol assim, tipo, sabe, tipo, ai, glória a Deus. Porque o nosso contexto era outro. E foi nesse lugar aqui que você está nessa manhã, que a gente tem aprendido a desfrutar disso. Então que, em nome de Jesus, que essa alegria possa nos invadir. O pastor deu testemunho do Diego aqui, e eu mandei mensagem para ele. E eu falei para ele, cara, você me trouxe muita alegria na festa. Ver você curtir com a Ju lá, eu tive muitas risadas, eu ri muito da sua cara. Mas depois eu fiquei refletindo nisso, falei, caramba, ver você curtir me trouxe alegria, cara. Ver você e a Ju dançando lá. Eu fiquei muito feliz, cara. Então, às vezes, muitas coisas têm roubado a nossa paz, meus irmãos. Uma fechada no trânsito faz a gente perder a paz do nosso dia. E muitas das vezes, para a gente ficar feliz, muitas coisas precisam acontecer. Mas quando eu vi o Diego doido naquela pista, eu fiquei pensando naquilo depois, como aquilo me trouxe alegria. Ver o Evandro dançando, um desastre. Mas aquilo me trouxe alegria. São os irmãos que o Senhor me deu nesse lugar que eu não conhecia. Pessoas que cuidam de mim, que me ajudam, que oram por mim, que me abençoam, que me faz dar risada. Por que eu estou dizendo isso? Porque, meu irmão, como eu falei na oferta passada, tem uma música do Lázaro que fala que o Senhor me deu um sentimento novo. Essa é a minha realidade na PIBG. O Senhor me deu um sentimento novo. O Senhor tem me feito feliz, alegre. Por quê, Felipe? Porque eu estou vivendo a comunhão que tem nesse lugar. E uma coisa que eu posso dizer para você, tranquilamente, que me chamou a atenção, que Jesus queria ficar na casa de Zaqueu. E a palavra de Deus diz que aquele homem recebeu Jesus com alegria. E eu posso dizer, porque eu tenho vivido isso com alguns irmãos aqui. Meus irmãos, a teia tem sido uma bênção na minha vida. Cultos em casa. Ouvir a palavra de Deus novamente, compartilhar com os irmãos, orar pelos irmãos. Tem sido uma bênção. Receber Jesus em casa, receber os servos de Jesus em casa tem sido uma bênção. O que eu quero dizer com isso é que se você tiver a oportunidade de receber uma teia na sua casa, receba, meu irmão. E receba com alegria. Se você puder ir em alguma teia, vá, meu irmão. E você vai ver como você vai ser recebido com alegria. Amém? Glória a Deus. Já estou terminando.
Versículo 8: Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. É tempo, meus irmãos, da gente se arrepender das nossas falhas, dos nossos erros. É tempo da gente se arrepender, da gente não estar vivendo e procurando viver no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. É tempo da gente se arrepender disso, das nossas desculpas, das nossas falácias. É tempo da gente parar de ser igual Moisés, quando o Senhor o chamou e ele falou: Senhor, mas eu não sei falar. Você não sabe falar? Então põe Arão para falar no seu lugar, mas é você que tem que estar à frente do povo. É tempo de parar com as desculpas, é tempo de se arrepender, é tempo de parar de fazer e cometer aqueles erros domésticos, caseiros que a gente tem, e a gente sabe que tem, e o Senhor sabe que temos. É tempo de largar essas coisas que têm nos afastado de Deus, aquele orgulho, aquele olhar altivo, aquelas mentirinhas, aqueles palavrõezinhos, aquelas coisinhas. É tempo do povo de Deus obedecer ao Senhor. É tempo de se santificar, igreja. É tempo da gente deixar de fato o velho homem ir embora. Às vezes a gente quer ressuscitar o homem. Deixa ele embora, deixa essa coisa ruim embora, e vamos viver o que Jesus tem para nós como igreja. É tempo de se arrepender, abrir o nosso coração e de verdade falar: Senhor, eu não aguento mais. Tem um salmo de Davi que ele fala que as transgressões dele era como que doíam nos ossos dele, e viver uma vida de pecado é isso, longe de Jesus. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a nos livrarmos daquilo que tem nos embaraçado. Essas nossas expectativas boas, esses nossos pecados que tem nos atrapalhado de fluir no Espírito Santo. E o Senhor sabe, e você sabe, e eu sei do que tem nos atrapalhado, do que tem me atrapalhado, de viver algo maravilhoso e ainda mais lindo com o Senhor. Meus irmãos, é tempo da gente se arrepender e fazer como Zaqueu fez. E a evidência disso são as atitudes dele, devolvendo muito mais do que a lei pedia para devolver quando alguém tinha defraudado o irmão, sendo generoso. Agora, aquele homem que idolatrava o dinheiro, aquele homem que só pensava em dinheiro, agora ele está repartindo o que ele tem com os pobres, devolvendo muito mais do que ele tinha defraudado. Esse é o verdadeiro poder do Evangelho nas nossas vidas. É nos transformar de uma maneira totalmente oposta àquilo que éramos quando estávamos no mundo. Então deixa o poder do Evangelho, essa graça te envolver nessa manhã em nome de Jesus, e te fazer um servo ainda melhor para a honra e glória de Deus. E a fala de Jesus no final, versículo 9. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, glória a Deus. Porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E é interessante pensar uma coisa que me chamou a atenção nesse final. Além de Jesus Cristo, com a sua maravilhosa graça, abraçar esse homem, essa casa, dali Jesus Cristo iria morrer. Mas o Senhor tinha deixado um homem, uma casa, uma família em Jericó. E essa família poderia testemunhar todos os dias a mudança, a transformação que este homem Zaqueu viveu pelo poder de Jesus Cristo na vida dele. Irmão, que você seja um farol onde você estiver, para testemunhar tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida e na sua casa. Tem uma música que eu amo muito, que ela é antiga, que ela diz: cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos
cantarei e contarei as suas obras. Se o Senhor te deixar lá na sua casa, você já está sendo um farol, você já está apontando para a transformação que Jesus Cristo fez na sua vida. Seja um testemunho vivo daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Não há mais tempo para ficar murmurando na internet, murmurando na sua família, reclamando dos seus dias. Olha o que Cristo fez na cruz por você. Eu fico pensando naqueles homens, quando Jesus disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. E Lázaro, ele ressuscita depois de 4 dias já fedendo. E a palavra de Deus diz que aqueles homens começam a tramar o que poderiam fazer para matar Jesus. E aí eu fiquei pensando, qual seria o testemunho que Lázaro poderia contar, porque ele foi ressuscitado. E aí eu entendi que nada, era só ele ficar parado, porque ele está vivo, já era um testemunho, porque ele tinha sido ressuscitado. Só as pessoas verem ele lá participando da mesa de Cristo já era um testemunho. Irmão, você precisa entender que o Senhor não te chamou para ser um Marcos Feliciano, um Silas Malafaia. Só você, onde você estiver, você já é um testemunho. Seja como Lázaro e queira glorificar ao Senhor com a sua vida ordinária. Quantas pessoas Lázaro tocou? Quantas pessoas Lázaro curou? Quantos sermões? Quantas aplicações? Quantos 3 pontos Lázaro deu? Lázaro era calvinista, arminiano. Lázaro era batista, era pentecostal. Lázaro tinha coque, não interessa. Lázaro testemunhava o que Jesus tinha. Lázaro testemunhava o que Cristo tinha feito na vida dele. Estamos se perdendo por coisas que não importam. Estamos dando desculpa quando o que o mundo precisa são de coisas simples. Precisamos voltar a coisas simples. Irmão, eu não trouxe nada de diferente. Eu estou falando para você obedecer. Eu estou falando que a gente precisa se arrepender. Eu estou falando que a gente precisa desfrutar daquilo que o Senhor tem feito em nossa casa. Se alegrar com a salvação, se alegrar em receber nossos irmãos em casa. O que há de profundo nisso? Nada. Mas essas coisas, por mais simples que são difíceis de viver. Mas são essas coisas simples que vão glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja, meu irmão, em nome de Jesus, uma família que aponta o caminho para Jesus. Jesus foi fazer o que ele tinha que fazer, foi morrer por nós. Mas ele deixou em Jericó um homem que poderia testemunhar: eu fui completamente transformado pela graça de Jesus. Seja você também uma testemunha viva de Jesus. Amém? Eu estou com uma vontade de orar. Você quer cantar primeiro, depois eu oro? Não, canta primeiro. Que aí eles vão querer orar mais comigo, entendeu? Orarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por suas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilo. Por quê? Pois Tu és o Deus, o Deus, o Deus, o Deus. Toda a terra celebra
o Deus Criador. Dos reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transbordam em meu coração. a minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Celebre ao Senhor com o seu viver. Contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti. Com quê? Com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus. Tem uma parte que eu gosto que diz assim: a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o quê? Oh, mais uma vez, cante. Glória a Deus. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, queremos se arrepender nessa manhã, Pai, porque nós estamos falhando, Senhor. Nós estamos dando desculpas. Nós não estamos trabalhando da forma com que o Senhor nos chamou. As nossas expectativas estão nos atrapalhando de viver a sua vontade para a nossa casa, para a nossa família. Então nós queremos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas. Queremos viver a plenitude da sua vontade para as nossas vidas, para a nossa casa. Vem, Senhor, invade a nossa casa, adentra a nossa casa. Vem, Senhor, e transforma o nosso coração. Vem, Senhor, e transforma a nossa mente. Nós não queremos viver de boas expectativas, nós queremos viver a sua boa e agradável vontade. Nós não queremos viver de bons momentos, queremos viver da sua glória em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, ajude os meus irmãos, ajude a mim mesmo, Pai, em nome de Jesus, a se encontrar contigo. Senhor, que a nossa casa venha a ser exposta para a sua presença, que a sua casa venha a ser exposta para a sua glória, que a nossa casa venha a ser exposta para viver tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Chega
de sermos Moisés e dizer: não, Senhor, eu não sei falar. O Senhor sabe que nós não sabemos falar. O Senhor sabe que nós somos limitados. Mas o Senhor hoje te chama para servir, meu irmão. Hoje o Senhor te chama para servir, minha irmã. Abra o seu coração para o voluntariado. Abre o seu coração para abençoar alguém em nome de Jesus. Que a minha casa possa ser um testemunho vivo do que o Senhor tem feito em nossas vidas. E agora, Senhor, eu quero apresentar, Senhor, cada irmão que está aqui nessa manhã, que tem um parente que não te serve e não te conhece, Senhor. Vá até onde eles estão, Pai. O Senhor conhece os nossos filhos, pai, mãe, avô, avó, irmão, filhos, primo, prima, que não conhecem ao Senhor, que não entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus. Oramos pedindo, Pai, assim como o Senhor foi e se encontrou com Zaqueu, encontre os nossos parentes. Vem com salvação no nosso lar. Vem com salvação nessa manhã no nosso lar. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, trazer salvação, sondando os corações que estão enganados pelo pecado, olhos que estão vendados para a obra do Espírito Santo, pessoas que ainda não reconheceram, Senhor, ao Senhor Jesus. Vai lá, Senhor, e os abrace com a sua maravilhosa graça e pelo seu amor, assim como o Senhor fez com Zaqueu. Que nós possamos testemunhar, Senhor, a salvação que adentrou a casa de Zaqueu, que essa mesma salvação, que é Jesus Cristo de Nazaré, que ela possa adentrar as nossas casas ainda, Pai, por esses dias, em nome de Jesus. E todos digam amém. Você pode aplaudir a Jesus. Amém. Quem foi abençoado nessa manhã? Louvado seja o nome do Senhor. Eu muito feliz, obrigado, Felipe. Falou muito ao meu coração. Como é bom às vezes sentar para ouvir, ser ministrado. E uma coisa que eu fico muito feliz é que o Senhor tem convergido nos assuntos que sobem, que são tratados nesse púlpito. Talvez seja a hora da gente perceber que o Senhor está sendo insistente com algumas coisas e começar a agir. Não faça desse momento apenas um momento de emoção. Gostei da pregação, orei, chorei, sorri. Agora eu vou para casa e volto a repetir tudo o que eu fiz de errado. O Senhor tem sido misericordioso com essa casa, insistente com alguns assuntos, que é para que a gente desperte e nunca mais voltemos a ser os mesmos. Que Ele te use, que Ele me use, que Ele nos use. Temos muito para fazer. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, te dê um bom domingo. Sei que está de boa, de noite tem culto de novo. Sei que não está tão de boa, vai curtir sua família. Ah, pastor, eu vim de manhã porque eu não quero vir à noite no frio. Fique em casa, não tem problema. Mas se tiver de boa, 18h30 a gente está aqui de novo para louvar e bendizer o nome do Senhor. Não esqueça, tem feijoada. Que a sua semana seja de paz, de bênçãos, de muitas alegrias na presença do Senhor. Oremos para encerrar esse culto. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Teu nome. Obrigado porque o Senhor tem levantado servos assim, ousados, fiéis à Tua palavra, para trazer uma mensagem que a Tua igreja precisa. Continue cuidando de nós e falando conosco. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, bom domingo e a gente se encontra. Escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfalecer. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caído, desanimei. Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho não estou. Me levantou
Deus abençoe. Boa semana, bom almoço. Até segunda no culto de oração. Se não, até terça-feira no ateliê e no ensaio do coro. Se não, até sexta-feira na sala de oração. Até sábado. Se não, até logo. Deus te abençoe. Cristo me